governo federal aposta que o PIB brasileiro deve crescer 2,4% agora em 2020. Para falar sobre as projeções da economia e do Brasil para este ano, eu converso com o jurista e o presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Dr. Kiyoshi Arada, muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço, Viviane. Dr. Kiyoshi, apesar aí dos números tímidos, dos indicadores de emprego e crescimento econômico, parece agora que a economia vai alavancar. O senhor acredita nessa projeção aí do Ministério da Economia de dobrar o PIB para este ano? Dobrar, eu não sei, mas que está apontando para o crescimento econômico depois de paralisação por tantos anos, isso não se coloca em dúvida. Né? Claro. Mas não só apenas a reforma da Previdência Social, que trouxe uma injeção de otimismo na economia, como também outras medidas complementares do governo Bolsonaro, a liberação do Fundo de Garantia, a privatização, a venda de ativos da União, tudo isso injetou recursos no mercado, aumentando o poder aquisitivo da população, indispensável para alavancar a economia. Então há todo um sinal indicativo de crescimento econômico no país durante 2020. O presidente Bolsonaro começou o ano aí querendo gastar dinheiro, né, doutor Arada? A gente vê que a primeira intenção dele era a isenção da conta de luz para templos religiosos, né? Teve que voltar atrás, parece que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, está no pé para que o governo mantenha aí as contas em rédeas curtas, né? O senhor acredita que para avançar as reformas aí, Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro vão quebrar muita cabeça, vão bater muita cabeça esse ano de 2020? Eu acredito que sim, porque a postura do presidente Bolsonaro de palpitar na área que não é do seu conhecimento técnico, é mais uma área do ministro Paulo Guedes, já se tornou uma praxe, né? A própria reforma da Previdência, cujo projeto era para ser enviado logo em janeiro de 2019, ele quis dar um palpite na modificação técnica do anteprojeto e acabou demorando. E assim como na fixação do salário mínimo, né, isso é inusitado, ter 2 salários mínimos num exercício. Ele fez um valor, aprovou um valor e depois ele determinou que o ministro refizesse as contas e chegou, enquanto R$ 1.045. R$ 1.045. O anterior era R$ 1.039, né? É um pouca diferença, devia ter deixado como estava, né? Mas ele tem mania de palpitar na área que não é da sua especialidade, né? Ele tem como assessores os ministros das áreas exatamente para isso, né? Se ele não ouve, então o confronto de ideias e de soluções será inevitável, né? A gente vê agora a reforma administrativa, que o presidente já acha que passou a reforma da Previdência, ele não quer mexer aí na reforma, não quer mexer com servidores públicos no momento, vai ser um impasse grande aí com o Paulo Guedes. Pois é, essa reforma administrativa e financeira, não é, que o Paulo Guedes propôs, produziu pelo menos um resultado altamente positivo. Paralisou a votação das 2 PEC de reforma tributária, 110 e a 45. Não é? Existem certas coisas que ou não acontecer ou não fazer já é um grande avanço, já é uma grande vitória. É o caso dessas 2 propostas de reforma tributária que, se aprovada, acabaria implodindo a forma federativa do Estado. Não é? Então, nesse sentido,
a proposta de reforma na área econômica e financeira, atropelando essas duas reformas em andamento, foi um avanço. Agora, o presidente já está querendo mexer nessa reforma administrativa, mais voltada para o aspecto econômico, que visa reduzir o tempo de trabalho do servidor público com a redução proporcional dos vencimentos. Certo. E também quer espichar a aquisição da estabilidade para 3 anos, é isso? 3 anos. E transformar a maioria dos cargos em comissão, não é? que são demissíveis ad nutum. Não é? Isso seria uma boa, mas o presidente não está muito disposto a apoiar essa medida. A outra medida, de natureza política e institucional, seria a extinção dos municípios com pequeno número de habitantes e com baixo nível de arrecadação de tributos próprios. Certo. Não é? Isso é uma medida altamente salutar em termos de saúde financeira dos municípios. Não é? Visaria, portanto, ao fortalecimento dos municípios, livrando-se daqueles dependentes do Estado ou da União. Mas esse é um projeto que encontrará uma forte resistência no Parlamento Nacional. Os deputados querem criar mais municípios, claro, em vez de extinguir. E principalmente num ano eleitoral. Não é? Esse é um problema grande, né? É um grande problema. Você vai atravancar a discussão de todas as reformas, porque, Viviane, você tem 2 bilhões de reais para gastar eleitoral à vontade, montar um circo em torno do palco, do palanque. Então, tudo isso vai atrair a atenção dos deputados para o processo eleitoral. Claro. Não é? E não vai dar quórum para ficar tocando as reformas estruturais. De um lado é bom aí porque o presidente não apresentou a sua proposta de reforma tributária, mas a reforma tributária vai chegar de qualquer jeito esse ano, a reforma do governo deve chegar. Depois aí de tantas trapalhadas por causa da possível volta da CPMF, né, que acabou aí com a demissão do secretário da Receita, o governo espera agora apresentar uma proposta até dividida aí em 4 fases. Como seria mais ou menos a proposta que o governo está pensando, doutor Arada? O governo perdeu o cérebro da reforma tributária, que era o Marco Cintra. Não é? Certo. Depois não surgiu nenhuma outra figura capaz de tecnicamente elaborar uma proposta. Tanto é que o ministro Paulo Guedes está falando em juntar as propostas que estão no Senado e na Câmara e fazer a do governo. Bom, se ele já vai aproveitar as duas propostas, já é um mau sinal, né? Mau sinal. Então, coisa boa é que não vai sair. Não é? É interessante que, com o apoio da mídia leiga, né, não conseguem examinar o mais elementar. Você retirar o ICMS do Estado e ISS do município implica, evidentemente, na quebra do princípio federativo. Claro. Né? Então, você está federalizando o tributo estadual e municipal. Não é? Isso, qualquer estudante de direito sabe, né? Mas a mídia anda aplaudindo o que o Bernardo Api fala, entendeu? E a reforma estava avançando celeremente. Não é? Agora, o autor da proposta, ele sabe de antemão que isso vai quebrar o Estado. Por isso que ele inseriu um dispositivo na PEC 45, prevendo 50 anos para consertar o estrago.
Né? Porque se ele já está vendo que vai estragar, por que ele faz? É impressionante. Agora, isso daí a nossa mídia não consegue veicular, noticiar de uma forma correta. Né? Agora, diz que outra virtude, e se o propósito do governo foi encampar esse tal de comitê gestor, será um desastre. Diz que esse comitê gestor seria uma virtude, porque centraliza a arrecadação e depois faz a distribuição automática. Não é? Eu não vejo como possa funcionar um negócio desse. Esse comitê gestor teria função normativa, que não traça qual é o limite da normatividade, e teria uma função extrajudicial e função judicial. Na função extrajudicial está abrangido a função de fiscalizar e arrecadar, que pressupõe o quê? A lavratura do auto de infração. Então, o comitê gestor tem que ser composto com representantes da União, dos estados e municípios, composto de auditores fiscais. Não pode ter procurador no meio, né? Porque isso é próprio da carreira de agentes fiscais. Agora, a representação judicial, esse comitê gestor, não pode ter auditores, só pode ter procuradores, que são os únicos que têm o poder de representação judicial das entidades políticas. Então, como é que vai funcionar esse comitê gestor? Então, seria um funcionário híbrido, que ora reveste a função, característica de um auditor, de um fiscal, e ora reveste a característica de um advogado público? É isso? Quer dizer, todos esses defeitos a mídia não aponta, não é? E vai aplaudindo, né? Doutora Arada, a gente vê agora, né, que o tempo é muito precioso nesse ano de 2020, né? Porque o Congresso Nacional, como o senhor mesmo falou, os parlamentares querem aproveitar aí o palanque aí com a farra de 2 bilhões de reais de fundo eleitoral. Vão partir para suas bases depois aí do segundo semestre. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já sinalizou para o presidente Jair Bolsonaro que sim, vai votar a reforma tributária, se compromete a votar a reforma tributária no primeiro semestre. O senhor acha que vai dar tempo? Conversa fiada. Mas no ano eleitoral, ninguém vai arregaçar mangas aí para ficar aprovando a reforma tributária, que, como outras inúmeras propostas de reforma, não vai sair do papel, não. E vai ser um grande benefício para a sociedade, para o sistema tributário nacional, que não é tão imperfeito como estão pintando. Não é? A imperfeição não está no sistema tributário nacional estruturada de uma forma quase que perfeita pela Constituição Federal. O que está estragando o sistema tributário nacional é a legislação ordinária, que os parlamentares estão despejando um número infindável de instrumentos normativos obscuros, tendenciosos, lacunosos, que comportam interpretação para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para confundir e retardar a prestação jurisdicional. Então é isso. Doutora Arada, é a primeira vez aí que o senhor fala aí que o nosso sistema tributário não é tão imperfeito assim, então, ou seja, nós vamos conversar ainda muito sobre reforma tributária esse ano de 2020, com certeza. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço, Viviane. Esse foi o NGT Notícias, conversando hoje com o jurista Dr. Kiyoshi Arada. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!